Boa noite, queridos. Estou morrendo de saudade, viu? Sei que vocês estão também. Logo, logo a gente volta e vai ficar tudo bem, né? Vamos lá. Hoje são sobre os cuidados com o paciente portador de patologias relacionadas ao sistema imunológico. Aqui nós temos que o sistema imunológico ele é composto por uma barreira muito complexa, né? E que o corpo reage diariamente, o tempo todo, sobre os ataques de bactérias, vírus e outros micróbios, por meio desses diferentes tipos de células e diferentes funções e órgãos, né, do sistema imunológico. Então, nós temos aí o sistema imunológico formado pelas amígdalas, linfônodo, timo, baço, placa de Peyer no intestino delgado, apêndice, medula óssea e vasos linfáticos. Eu só vou chamar atenção para o timo, porque ele é um órgão que evolui. A gente nasce com timo, mas ele evolui. Quando ele não evolui, ele pode trazer uma complicação bem séria, né? De uma doença chamada miastenia grave, onde os músculos eles perdem a capacidade de contração, eles relaxam. E o paciente pode evoluir para óbito, tá? Bom, o sistema imunológico tem diversas funções no funcionamento adequado do nosso corpo. E ele nos protege de agentes estranhos. Então, não é só vírus, bactérias, parasitas. Ele também reage, por exemplo, a células cancerígenas, tecidos e órgãos transplantados. Por isso que às vezes a gente fala de rejeição pós-transplante, tá? Porque são organelas, enfim, que são vistos como não próprios do nosso organismo. E aí o sistema imunológico vai reagir. As células do sistema imunológico, elas nascem de uma única célula, né, de um tipo de célula que é a célula tronco-hematopoética, que também dá origem à série vermelha do nosso sangue. Lá no hemograma a gente vê bem isso, né? Série vermelha, hematócrito, hemácido, enfim, hemoglobina, né? E série branca, né, que são os leucócitos, eosinófilos, basófilos, enfim. E as plaquetas, né, que são células que vão, fragmentos de células, né, na verdade, que vão participar da coagulação sanguínea. Então, nesse slide eu deixo aí para vocês, tá bom? Toda a descrição. Este esquema aqui, ele ficou pequenininho, mas nos próximos slides eu destrinchei ele. Mas é um resumão, né, de toda essa dinâmica de produção de células do sistema imunológico. Então, aqui, a primeira parte eu coloco lá, medula óssea vermelha, que vai produzir a célula tronco hematopoética, né, pluripotente. E dela vão surgir o quê? Né? O progenitor do sistema linfóide comum, né, o progenitor da mieloide comum, e, no caso, progenitor dos macrófagos e granulócitos, que vão parar na corrente sanguínea, tá? Progenitor dos eritrócitos e megacariócitos, tá? Que vão, né, dar origem aí ao megacariócito e os eriblastos, que no caso, aqui só voltando, os megacariócitos, né, vão dar origem aqui às plaquetas. Os eriblastos vão dar origem aqui, ó, ao eritrócito, tá? Bom, voltando lá no progenitor linfócito, ele vai dar origem ao quê? Ao linfócito B, que vai produzir plasmócitos, né, que vai ficar nas células efetoras. O linfócito T vai dar origem ao linfócito T ativado, que também vai agir ali nas células efetoras. No sangue, nós temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, precursor desconhecido, né, em menor número, monófilo em menor número, e a célula dendrítica comum, imatura, tá? E enquanto a gente faz exame de sangue, é isso que a gente vê lá, né, no leucograma. Nos tecidos, esse sistema, essas células, né, esses leucócitos estão no sangue e vão para os tecidos, né, e aí eles vão agir aí, os mastócitos, os macrófagos, né, e a célula dendrítica imatura, né,
E, no caso, nos nódulos linfáticos, nós já temos a célula dendrítica madura. Tá? Então, pensando em tudo isso, o que acontece? Essas células todas, elas vão ter uma produção contínua, né? E alguma alteração dessa quantidade, no exame de sangue, por exemplo, nos indica que o organismo está sendo invadido, né? Ou está sofrendo alguma invasão mesmo, né? De algo que não é próprio do organismo. Por isso que quando tem uma infecção, a gente olha o leucograma e vê lá, nossa, os linfócitos estão alterados, né? Aumentados. O neutrófilo está aumentado. Então, a partir daí, nós temos que ter um raciocínio clínico, fazer todo o levantamento da história do paciente para entender o porquê dessas células aumentadas, tá bom? Então, é um indicador, vamos dizer assim, secundário, né? Um indicador que ele não fala de, cara, assim, tem infecção urinária, né? Tem infecção pulmonar. Ele indica que há uma infecção, ele indica que há uma invasão de células, algo estranho está no nosso organismo e ele está reagindo. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, equipe multidisciplinar, entender o que está acontecendo com esse paciente, tá bom? Então, vamos lá, os leucócitos, né? As células do sangue imunológico, as células brancas do sangue. No adulto normal, nós temos de 5 a 10 mil leucócitos, que é o que a gente vê lá de referência, né? No exame de sangue. A criança, ao nascer, ela tem 20 mil leucócitos. Você fala, por que tudo isso? Porque ela, olha, Deus é tão bom que já deixa lá células a mais, né, para os bebezinhos, porque eles não têm ainda a imunidade adquirida, desenvolvida. Ele vai começar agora, né, com o aleitamento materno, com a vacinação e assim por diante. Então, eles são produzidos na medula óssea, né, que é um dos órgãos primários do sistema imunológico, juntamente com o timo, né? Então, olha aí, nós temos os tipos de leucócitos que a gente vê no hemograma: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito e macrófilo, tá? A leucocitose é um aumento dos glóbulos brancos, né, por volume de sangue circulante. Pode acontecer dos leucócitos estarem aumentados e o paciente não está com infecção? Pode, né? Por exemplo, olha aí, uma leucocitose, ou seja, aumento de glóbulos brancos de uma forma fisiológica, por estresse, exercícios físicos intensos, aumento da pressão e da frequência cardíaca, por medo, por digestão, enfim. Agora, se o paciente estiver com esse aumento de leucócitos, por isso que eu falei, a história do paciente é muito importante, tá? Então, ele tem dor, ele tem febre, né? Tem outros sinais de, por exemplo, infecções bacterianas, doenças metabólicas, né? Agentes químicos, né? Tomou alguma medicação, né? Algo contaminado, enfim. Nas leucemias, nas queimaduras, porque o organismo está reagindo como defesa, não é isso? Então, nas hemorragias, no infarto, nos traumas, necrose. Então, são aumentos de glóbulos brancos por volume circulante por conta dessas situações patológicas. Pode também acontecer a leucopenia ou a leucocitopenia, sim, que no caso é a redução do número de leucócitos, né, por exemplo, na leucemia, tá bom? Então, essas alterações, olha lá, o desenho que eu deixei, tá? Tem que ser vistas como mais um sinal, né, e que vai compor o nosso raciocínio clínico do que o paciente realmente tem, tá bom? Por isso que a gente fala, né, nós não tratamos exames, nós tratamos os pacientes. E os exames, eles têm que ser vistos como exames complementares para confirmar o diagnóstico que nós temos a hipótese. Então, quando a equipe, né, equipe médica, equipe de nutrição, enfermagem, fisioterapia, todos devem
ter este raciocínio clínico para chegar a um diagnóstico, tá bom? Então, o diagnóstico, né, médico, que vai tratar a doença de uma forma mais medicamentosa, né, e clínica, né, ele tem essa ênfase, por quê? Porque ele tem a responsabilidade de prescrever as medicações. Agora, a enfermagem, por exemplo, ela também tem que ter esse raciocínio clínico de diagnóstico, no sentido de também como você vai prescrever os cuidados com esse paciente, ok? Isso é importante, o diagnóstico é da equipe, né? Foi-se o tempo que o diagnóstico era só, né, do médico. Nós temos o diagnóstico médico, o diagnóstico do enfermeiro, o diagnóstico do nutricionista, o diagnóstico do fisioterapeuta, né? O auxiliar, o técnico participa dessa discussão, porque eles estão ali na linha de frente, tá? Então, toda a equipe tem a sua importância na contribuição do fechamento do diagnóstico, que muitas vezes, né, estamos fechando neste momento, e ao longo da internação, do acompanhamento desse paciente, podem surgir outros diagnósticos que também estão associados ao diagnóstico principal. Ainda tem mais essa, tá bom? Bom, então vamos lá. Os neutrófilos são glóbulos brancos em maior quantidade. Fazem parte de 65% dos leucócitos do sangue. Participam da reação inflamatória. São agentes sensíveis a agentes quimiotáticos liberados pelos mastócitos, né? Que são substâncias que o quê? Na hora de uma inflamação, os mastócitos liberam uma química, né? Vamos dizer assim, que faz com que os neutrófilos venham ao local de infecção, né, ao agente agressor, e façam a defesa imunológica, tá? Então, a leucocitose, que é o aumento dos neutrófilos, pode indicar uma infecção bacteriana. Mas também, se o paciente está com pus, né, ou com inflamação e infecção associada, né? Então, a gente tem aí os neutrófilos com ação pirogênica, né? Tanto que a gente fala assim, tem um antipirético, né? Que são o quê? Os medicamentos para febre, tá? Então, quando nós temos a inflamação, né? Os neutrófilos participam da inflamação. Porém, eles também são importantes marcadores, né? Para a gente atentar em casos de infecção. O pus, ele é formado por substâncias bacterianas, bactérias mortas, sangue e neutrófilos que morreram no combate à infecção. Tá? Então, o neutrófilo, leucócito aumentado, né, nós já temos aí que existe, né, situações fisiológicas e patológicas. Quando você tem os neutrófilos acompanhados, né, dos neutrófilos aumentados, aí você já tem certeza, mas olha, tem infecção, né, tem inflamação e infecção associada, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem aumento dos neutrófilos, nós temos o quê? Fisiologicamente, às vezes por medo, esforço físico intenso, aumento de pressão arterial, como até nós já vimos nos leucócitos. Agora, quando nós temos a neutrofilia, né, que é o aumento dos leucócitos de forma patológica, é porque realmente nós temos o quê? Infecções bacterianas, tá? Agora, quando nós temos a neutropenia, né, que é a diminuição dos leucócitos, dos neutrófilos, nós temos o quê? A presença de virose. Por isso que muitas vezes você fala assim, o paciente está com infecção, né? Como é que você sabe aí que é bacteriano ou viral, né? Então, a gente tem aí um olhar diferenciado para os neutrófilos, né? Então, se tiver neutropenia, diminuição, aí já pode estar indicando uma presença de virose, tá bom? A gente vai dar uma paradinha por aqui, aí a gente, de 15 em 15 minutos, né? Eu gravo para vocês, tá bom? Para não ficar nem cansativo, né? E para não pesar para vocês aí, tá bom? Então, eu vou parar aqui uns 15 minutos, aí a gente continua.